Você que nos acompanha sabe muito bem que nós aqui mencionamos para você sempre a verdade. E a verdade é baseada na palavra. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o apóstolo Paulo disse, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Logo, se eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, dentro de mim existe o caminho, a verdade e a vida. Tudo aquilo que eu falo deve emanar a direção para o caminho, deve emanar a verdade e deve também emanar a vida. O que passa disso é do maligno. Eu estava acompanhando esse fim de semana, na Bahia, o bispo Gerson Vieira, que é tio do Davi Vieira, um dos que tem canais, que se chama Canal de Denúncia, ele que estava na Catedral de Pau da Lima, um dos municípios da Bahia, agora está na Catedral de Salvador, a principal lá, que é muito grande. Eu já tive a oportunidade de ir lá, quem já foi em Salvador já viu a igreja absurdamente grande. E ele estava fazendo o trabalho que ele já fazia em Pau da Lima, já fazia aqui em Pernambuco quando ele passou por aqui, que é de evangelizar no sábado de manhã, no domingo à tarde, ele não para de trabalhar. O bispo Gerson Vieira, ele já tem uma certa idade, ele já tem perto de 70 anos, eu não sei bem qual a idade dele, mas ele já tem por volta disso aí, e ele não para de sair, é um dos poucos do alto escalão, ou do escalão de bispo, digamos assim, que sai para evangelizar junto com os grupos de evangelismo, obreiros, enfim, do grupo jovem. Ele vai para o meio do povo, leva o jornal, faz uma oração, ele trabalha para o reino de Deus, trabalha muito, trabalha muito. E surgiu alguns comentários de que ele havia sido desconsagrado da função de bispo. E primeiro que isso não existe na Igreja Universal. Quando a pessoa deixa de ser pastor ou bispo, ela é retirada do corpo eclesiástico da igreja. E não é verdade, é mentira. O bispo Gerson continua sendo bispo, porém saiu da Catedral de Pau da Lima e está na Catedral de Salvador. E isso, para quem já conhece a Igreja Universal, não é novidade que eles fazem sempre, vez por outra, eles estão trocando de pastor. Por exemplo, talvez, não sei, na Catedral de Salvador estava precisando de um líder que viesse convocar o seu povo. Eu estou colocando imagens para vocês aí, do povo indo evangelizar no domingo à tarde. Isso é um trabalho que a Universal faz e faz como ninguém, na verdade. E o bispo Gerson Vieira é um dos bispos, um dos poucos bispos que encabeça esse trabalho. Normalmente esse trabalho é feito por obreiro, evangelista, grupo jovem, membros, etc. Enfim. E ele, do corpo eclesiástico do alto escalão, é um dos poucos que fazem isso. Não sei se foi por essa razão que ele foi transferido para lá, mas ele estava ontem, dia 12 de março, fazendo esse trabalho lá em Salvador. E disseram que ele havia vendido um celular, e nesse celular continha conversas dele falando mal do Renato Cardoso, e por essa razão ele sofreu essa punição. E se ele falou mal do Renato Cardoso ou não sei. Discordância a gente encontra e vê em qualquer lugar. Se você segue se você faz parte de uma organização, essa organização não precisa se adaptar a você, você é que tem que se adaptar a ela. Se eu, por exemplo, amanhã quiser voltar para a Igreja Universal, me tornar um obreiro, que se quiser ser um pastor, eu preciso me adaptar ao sistema de lá, e não eles se adaptarem àquilo que eu acho que é certo. E isso se reproduz em qualquer outro ministério. A visão é do pastor, do líder, no caso aí do Bispo Macedo, que colocou agora o Renato para ocupar essa função, enfim. Se a visão é deles, quem está lá e quer ficar tem que ter a visão deles, caso não tenha, tem que sair realmente, não pode permanecer. Não sei se isso procede, mas o que a gente sabe é que é mentira, que ele não havia sido desconsagrado, porque isso não existe. Quando a pessoa é tirada do cargo, ela é removida e não faz mais parte do grupo da igreja. Uma outra questão é a seguinte, eu estava vendo um desses canais de denúncia, aquele que eu sempre falo aqui, que é o Marcelo Roque. Mentiroso, fabuloso, diz que foi pastor e não foi pastor, não tem trabalho, vive o tempo inteiro na rede social falando da Universal, perdeu seguidores, perdeu sua conta no Instagram, o diploma de radialista também não é verdadeiro, a existência daquela pessoa é uma fraude. E o que é que hoje me trouxe aqui para fazer esse vídeo com uma certa revolta? E por que revolta? Porque você falar de uma pessoa que tem conduta ilibada, dizendo que ela falou algo que ela não disse, é algo terrível. O Roque falou num vídeo dele lá que o bispo Gerson se comparou ao diabo, a Satanás. Isso porque ele usou uma figura de linguagem dizendo que ele era um predador e que eles estariam indo em busca das almas. Ele se comparou a um leão, a um crocodilo, enfim, a um desses animais que são predadores e que dependem de capturar outros animais para poder
ter a sua subsistência. Isso foi uma figura de linguagem como quem diz, olha, nós iremos entregar o jornal, mas nós queremos almas, vamos ganhar almas, vamos falar de Jesus e não vamos aceitar perder essas almas para o diabo. Enfim, isso foi uma figura de linguagem que ele sempre usou. A Igreja Universal usa bastante essa figura de linguagem e outras igrejas também, mesmo aquelas que não são neopentecostais derivadas da Universal. Então, ele disse assim, olha, na Bíblia diz que quem é que está ao nosso derredor? Quem é que está ao nosso derredor? É Satanás, é o que a Bíblia diz, que está ao nosso derredor, e ele se comparou a um leão, se comparou a Satanás. Irmão, vou dizer um negócio para você. Jesus é considerado o leão da tribo de Judá. E Pedro, em 1 Pedro 5,8, ele fala sobre essa questão de que o diabo ele está ao nosso derredor, rugindo, doido para nos tragar. Porém, ao nosso redor, os anjos se acampam para nos proteger. Então, do jeito que Jesus disse que vem como um ladrão, quando ele vier voltar para buscar a sua igreja, não significa dizer que Jesus se comparou a um ladrão. Ele usou uma figura de linguagem, assim como quando Jesus é chamado de leão da tribo de Judá, ele também é uma figura de linguagem, porque o escudo da tribo de Judá é um leão. E quando Pedro falou em 1 Pedro 5,8 que Satanás ele está ao nosso derredor rugindo como um leão querendo nos tragar, ele fez uma figura de linguagem também. Ou você acha que Pedro equiparou Satanás a Jesus? Então, se a pessoa usar um pouquinho só a massa cefálica que ela tem, ela vai conseguir entender que a Bíblia ela fala de forma literal em alguns casos, e outros ela fala por parábola, quando Cristo, por exemplo, falava diversas vezes, e em alguns momentos figura de linguagem, como a gente vê, por exemplo, no livro do Apocalipse. Então, ele não se comparou em nenhum momento a Satanás, ele, pelo contrário, o que ele quis dizer é que o trabalho que eles iriam fazer ali tinha que ter fruto, porque esse é o perfil do Gerson Vieira. Para quem já conhece ele, você que está acompanhando aqui e conhece ele, você sabe muito bem, quem já trabalhou com ele sabe muito bem como é que ele funciona, como é que ele trabalha desse jeito. Então, mais uma forma da gente trazer aqui para vocês a oportunidade de fazer uma reflexão sobre quem é que vocês acompanham, quem é que vocês vão olhar para seguir os conselhos. Vai ser alguém que mente descaradamente, usando... Eu não vou colocar aqui para você o vídeo que está lá no Instagram, mas se você colocar Bispo Gerson Vieira no Instagram, vai aparecer, você vai ver, esse vídeo foi de ontem. Ele falou, e na hora que ele saiu, ele perguntou, quem está na fé? Os obreiros, eu! E saiu aquela multidão de gente em busca de evangelizar no domingo à tarde. Agora, enquanto o Bispo Gerson Vieira, com quase 70 anos, estava fazendo esse trabalho, o que é que essas pessoas que estão falando dele estavam fazendo? Numa praia? Numa piscina? Assistindo um filme, um futebol, jogando futebol, passeando com a família? Não tem nada de errado em nada disso que eu falei. Mas nenhum desses que estavam falando dele estavam lá ganhando uma alma para Cristo, indo no hospital evangelizar alguém, indo num centro de recuperação visitar aquele que está tentando se recuperar dos vícios. Não estava. E, portanto, não tem o direito de falar. Crítica construtiva só de quem já construiu alguma coisa. Você construiu alguma coisa? Não. Não pode criticar. Não deve criticar. Você não tem o direito de criticar. Então é isso. Só desmentindo para vocês, só resumindo. Gerson Vieira continua sendo bispo da Universal, porém foi transferido para a Catedral de Salvador. E não, ele não se comparou a Satanás, mas pelo contrário, usou uma figura de linguagem dizendo que iria fazer um trabalho e esse trabalho teria que ter resultados. E é assim que nós temos que viver a nossa vida pessoal, profissional e, sobretudo, espiritual. Tem que ter resultado. A gente não pode aceitar permanecer nesse marasmo como está o rock, mergulhado no submundo do desemprego, do fracasso, da derrota, do documento de trabalho falsificado. Enfim, você não deve aceitar realmente esse tipo de resultado na sua vida. Tá bom? Um forte abraço para todos vocês que nos acompanham e até o próximo vídeo. Vamos continuar falando desse assunto.